dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para iniciarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, com o tema eleição e predestinação. Nós já agradecemos a todos que estão conectados conosco nesta manhã. Também eu peço que você possa estar nos dando o retorno quanto à chegada do áudio, se houver algum tipo de interrupção, para que possamos estar levando o máximo possível de qualidade de som, de imagem, para que possamos estar juntos nesta manhã, participando da Escola Bíblica Dominical, a EBD que faz crescer e nos faz entender um pouco mais sobre os aspectos da eleição e predestinação. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 12, em que nós estaremos fazendo menção destes versículos aqui. E eu quero já agradecer a todos que estão conosco neste projeto, nos acompanhando, e peço aos irmãos que continuem orando para que Deus restabeleça o mais logo possível a normalidade dos cultos, a normalidade dos trabalhos na igreja, porque é sempre um prazer levar a palavra através das mídias sociais, mas também é muito bom estarmos unidos, estarmos juntos, comungando juntos na palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe o nosso país e o mundo, para que possamos em breve estarmos reunidos na casa do Pai, no sentido do templo, em que nós escolhemos para nos reunirmos e adorarmos juntos ao nome do Senhor Jesus. Pois bem, estarei fazendo a leitura bíblica em classe, a partir do versículo 4 da carta aos Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Na introdução, o comentarista, ele vai ligar os vocábulos da eleição e predestinação. E o intento é que nós abordemos esses conceitos bíblicos para podermos ter o conhecimento na linha pentecostal daquilo que nós vivemos como fundamento e doutrina bíblica e de fé para nós. No primeiro ponto, ele vai dizer que a dádiva da eleição precede a nossa existência. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Ou seja, na nossa existência, Deus
antes da criação de qualquer coisa, antes da criação do homem, do ser humano, Deus já tinha em seu plano divino a restauração deste homem. Por quê? Por causa da sua presciência, pela onisciência que o Deus tem, e é um atributo dele, a sua presciência, o entendimento, o saber, o conhecimento prévio de todas as coisas, Deus, ele inicia o seu projeto, e é interessante pensarmos nisso, ele inicia o projeto de restauração do homem, antes mesmo da criação do homem, porque sabia que o homem cairia, sabia que o homem necessitaria de um Salvador e sabia que o homem pecaria. Então Deus, na sua presciência, no seu amor eterno, ele já tem um projeto, um plano estabelecido para nós. Então, vale ressaltar que Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus, ele não usou um plano B. Deus, ele não se colocou em algum momento sem saber o que fazer quanto às questões que envolvem a vida humana. Tudo isso já estava no controle pela presciência de Deus e ele colocou tudo a seu tempo para que acontecesse. É muito interessante porque Deus, ele não está preso à elipse do tempo enquanto nós, seres humanos, estamos. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa, porque ele é Deus que enxerga no passado, no presente e no futuro, e todas as coisas estão patentes a ele. Nós temos aqui 3 aspectos que envolvem a eleição divina. O primeiro que Paulo vai citar é em quem fomos escolhidos. E ele vai dar a resposta em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, ou seja, nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para conseguirmos aqui a graça da salvação em nós, através da obra salvífica de Cristo, ou seja, através da fé no Filho de Deus. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus foi provido e morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo existisse, já tinha um cordeiro preparado por Deus para ser morto, para pagar o preço pela humanidade. Já estava estabelecido, então, antes da fundação do mundo. Terceiro, qual é a sua finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Através do estudo da Bíblia Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Lá em 1 Pedro 1, 2 vai falar sobre isso. É interessante porque de antemão nós podemos, de imediato, afirmar que nós não somos da ideia fatalista das coisas. Nós não somos posso chamar assim, teologia fatalista. Nós somos da ideia que nós fomos eleitos em Cristo. Nós fomos eleitos porque aceitamos a Cristo, nos unimos a Ele e através dele abriu-se as portas do céu para nós, em que nós podemos clamar Abba Pai, que quer dizer papaizinho. Ou seja, é impossível que tenhamos intimidade com o Pai
a não ser por Cristo, por esta graça imerecida que foi derramada sobre nós. As condições da eleição, segundo o subtópico. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, a carta magna da palavra, diz que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Timóteo 2,4 diz que o desejo de Deus é que todo homem se salve e que tenha pleno conhecimento de Deus. Então nós entendemos que a salvação ela é proposta a todos. E aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é imediatamente eleito para a salvação. Você é eleito para a adoção como filho de Deus. Tudo isso porque, ao nascermos, nós somos criaturas de Deus. Mas passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos ao Filho de Deus como nosso Salvador. E passamos então a ser co-herdeiros com Cristo de todas as promessas em Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Ou seja, não há nada que eu faça, que possa fazer com que eu mereça a graça da salvação, que eu mereça ser chamado filho de Deus, a não ser por Jesus Cristo, a não ser pela graça derramada sobre nós, um favor imerecido, a não ser pelo dom da fé que é posto ao nosso coração. Por isso, meus irmãos, não se pode compreender boas obras com caminho de salvação. As boas obras elas devem nos acompanhar, não porque isso faz com que nós alcancemos a salvação, mas porque isso faz parte da salvação em nós. Uma vez salvos em Cristo Jesus, nós temos responsabilidades como cristão. Por exemplo, acudir o necessitado, por exemplo, atender o aflito, ao necessitado, alguém que precisa de alguma coisa, e se nós podemos fazer, se temos condições de fazer, por que não fazer? A Bíblia mesmo diz que se podemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Então, isso faz parte de nós. É quase que uma ordenança. Temos que fazer o bem. As boas obras, a honestidade, as boas obras como ser justo, as boas obras como andar com dignidade, tudo isso faz parte do caráter cristão. Mas isso não por si só não pode garantir a salvação de ninguém, não pode garantir uma vida com Deus, e sim a salvação de Cristo pela graça em nós, essa nos garante a salvação, e a partir daí nós desenvolvemos o nosso caráter em Cristo, desenvolvemos a percepção da vida através dos olhos de Cristo. Por isso as obras nos acompanham, obras de bons frutos. Bendito seja o nome do Senhor. E por que esta eleição divina? Para termos uma vida irrepreensível e santa. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Agora, o vocábulo grego ágio, santo, significa separado do pecado. Já o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu
em Cristo. Ou seja, nós devemos compreender que este passo de irrepreensíveis santos é uma construção que nós devemos ter diariamente. Isso não quer dizer que, a partir do momento que você aceita Jesus, entra no plano de eleição divina, você se torna santo e irrepreensível de forma perene aqui na terra, contínua. Não. Este processo, ele deve ser buscado diariamente. Este crescimento diariamente, fazendo com que nós, quando vislumbremos o pecado, nós nos afastemos dele porque somos separados por Cristo. Quando vislumbremos coisas ruins, nós tenhamos a percepção de nos afastarmos ou de pegar outro caminho para não encontrar com isso, no sentido de não nos apegarmos a isso, não sermos contaminados com isso. Este é o propósito que a eleição divina nos traz, de seguirmos santos e irrepreensíveis diante de Deus e da sociedade. A nova vida dos eleitos. Que tipo de vida tem os eleitos? O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, cólera, e ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no final, no dia de Cristo. Duas coisas aqui. Primeiro, Deus nunca esperou, Deus nunca foi pego de surpresa, por mesmo depois de elegendo, salvando, entregando o seu Filho, os homens pecarem. Deus nunca ficou como que estarrecido, olha, salvei o meu filho e ele novamente pecou. Isso nunca pegou Deus de surpresa, porque o ser humano, ele é falho e pecador desde o princípio. Porém, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é aquele que nos auxilia a fugir de tudo isso. Ele é aquele que auxilia a não nos deixarmos levar por nada disso. Agora, primeira carta de João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Por isso, também é importante dizermos que há pessoas que em determinado momento da sua vida, uma fraqueza na fé, por qualquer que seja a necessidade que ele esteja passando, ou o cotidiano que o leve a tomar decisões erradas, precipitadas, a pecar, a errar, este ser humano, ele não foi por Deus jogado fora, não. Esse ser humano, ele agora, ele tem a Cristo. E se ele se arrepender, deixando essas velhas práticas, pedir perdão pelos seus pecados, Jesus Cristo o purifica de todos os seus pecados. O toma pela sua mão direita e o coloca de pé novamente para que possa estar conosco, servindo e bendizendo ao nome santo de Jesus. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele é totalmente importante no processo, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele fala conosco, ele trata conosco, ele desperta a nossa mente, ele nos traz identificações de coisas que devem ser evitadas para conseguirmos caminhar mais uma milha, agradando ao nosso Senhor, esperando o momento
da aparição de Cristo para arrebatar uma igreja santa, redimida, pura, sem mácula, sem mancha, para então entrarmos nas bodas do Cordeiro de Deus. Glorificado é o nome de Jesus, isso é uma bênção. Segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A predestinação, a palavra predestinar, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, Deus, na eternidade passada, proveu um meio do ser humano ser resgatado e elegeu esse ser humano em Cristo Jesus para ser filho de Deus, filhos por adoção. E ele predestinou estes que em Cristo Jesus foram adotados agora, participam com Cristo das promessas de Deus, predestinou a estes para a eternidade, para a salvação, para morar no céu, para vivenciar todo este plano de forma completa em Cristo. O termo grego proorizorô ou proorizô, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizô, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio daqueles de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar pecadores e torná-los seus filhos. Ou seja, nós não acreditamos nessa ideia fatalista, uma vez salvo, salvo para sempre, ou nasceu para morrer, nasceu para ser salvo, ou esse tipo de coisa. Não, eu não quero entrar aqui no mérito de quem acredita e quem não acredita nisso. Eu quero falar sobre nós, a nossa fé, sobre qual é o nosso entendimento sobre isso. Então, para nós, Deus elegeu em Cristo, adotando estes como filhos. A partir daí, os que foram eleitos em Cristo Jesus, aceitando a Cristo, permanecendo fiéis a este Cristo e aos seus ensinamentos, mantendo-se fiel durante a sua vida, a sua caminhada de fé e cristã na terra, ele foi predestinado a partir dessa eleição a uma salvação completa em Cristo Jesus, para estarmos a eternidade com Deus. Então é interessante que Deus reconcilia o homem através de Cristo e a partir daí predestina esse mesmo homem que foi eleito em Cristo Jesus para a salvação eterna. Bendito é o nome de Jesus. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo,
e somos seus filhos. Esta posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Porque Paulo, ele é o único que trata dessa forma essas questões. Paulo era um homem que conhecia muito bem, judeu, mas também com cidadania romana, conhecia muito bem a cultura romana, a greco-romana, em que um homem e uma mulher que não tivesse filhos, ele poderia adotar até que fosse um escravo se quisesse. Mas a partir do momento que ele adotava essa pessoa, mesmo que fora um escravo, esse escravo, além de passar a ser livre, ele ainda tinha o direito de toda a herança dos seus pais, porque agora ele fazia parte desta família, ele agora era parte desse testamento. Então, Paulo enfatiza isso por quê? Porque no beneplácito da vontade de Deus, ou na sua boa vontade, Deus nos adotou. Deus, ele foi lá e buscou quem não era povo e fez povo seu através da bendita revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascual, e a partir daí nós entramos através do sacrifício de Cristo na família de Deus e passamos a ser herdeiros com Cristo, co-herdeiros de todas as promessas espirituais para nós. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa bendita. Ei, muita gente pode ter sido como eu, que não foi criado pelo pai, não tive o nome do pai na certidão, foi praticamente uma rejeição de criação de um filho, enquanto muitos que não têm filhos desejam adotar uma criança, aqueles que têm muitas vezes abandonam, mas ei, o nosso Pai Celestial, Ele foi lá e olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse, mesmo que o teu pai te abandonou, eu jamais te abandonarei. Nos adotou, nos elegeu e nos predestinou para uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu esta dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebeu direito ao nome e aos bens de quem o adotava, que nós acabamos de falar, e passamos então a ter o direito de clamar Abba, Pai, papai, paizinho. Isso é a intimidade de um filho para com seu pai. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Pois bem, o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, portanto não houve nenhuma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o inferno e outros para o céu. Nessa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, meus irmãos, nós não entendemos dessa forma que a uns Deus escolheu para a salvação e a outros Deus escolheu
para a perdição. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus, Ele não quer que ninguém o sirva por cabresto, por força. Deus, Ele deseja que as pessoas tenham conhecimento de quem Ele é. E as pessoas com amor, com desejo profundo na sua alma, elas possam então agora deleitar-se no Senhor, agradando-se de ter a Deus como seu Senhor. É Deus fazendo com que o homem ele tenha entendimento que, olha, o que eu quero dar é algo bom, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Mas porém, este mesmo Deus, Ele não diz para outros, olha, você eu não desejo aqui, você eu quero que vá para o inferno, não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós lemos a carta magna, dissemos aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que, ou seja, todo o mundo, mas neste todo, há aqueles que crerão, aqueles que creram e aqueles que não vão crer. Porém Deus, o desejo de Deus é que todo homem venha a se salvar e tenha o pleno conhecimento de Deus. Porém, nós também temos que compreender que a vontade soberana é de Deus, mas ao homem ele deixa o livre-arbítrio. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, Deus colocou na nossa frente uma escolha. Nós devemos escolher a vida, a morte, a bênção ou a maldição. Mas Ele diz, escolhe, pois, a vida. O desejo de Deus é o que? É que vivamos, é que tenhamos uma vida debaixo das bênçãos de Deus, é que tenhamos uma vida envolvida com as coisas de Deus. O desejo de Deus é que nenhum ser humano seja aprisionado no inferno. Porém, Ele permite que o ser humano escolha qual é o desejo do seu coração. E é por isso que glorificado é o nome do Senhor, que nós escolhemos a vida. Nós escolhemos servir a Cristo, nós escolhemos a família de Deus, nós escolhemos a igreja como um local de comunhão, nós escolhemos o céu como morada eterna e por isso nós nos alegramos. Em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a essa pandemia mundial, enquanto pessoas estão passando por momentos difíceis, duros, turbulentos, a igreja de Cristo, ela tem um alento no seu coração e na sua alma, porque ela sabe que daqui a pouco os céus se abrirão e Cristo virá para buscar a sua igreja, a sua eleita, aqueles que foram eleitos nele, que foram predestinados a partir dele a viver a salvação eterna lá nos céus com ele. Isso é muito importante, isso traz gozo, isso traz alegria à nossa alma. Então, escolhe, pois, a vida. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos seus propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Meus irmãos, nós sabemos que há um Deus no céu que amou de tal forma a minha e a sua vida, que Ele deu o seu Filho, que é Deus, e este mesmo Deus esvaziou-se da sua glória,
vindo a se tornar homem, carne, padecer, ser morto e em uma morte de cruz. E todos nós temos conhecimento que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito, e ele se fez maldito por nós. Mas ele foi ferido para que pudéssemos ser sarados. Este amor, ele nos constrange a reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Este amor, ele nos constrange a compreender o plano de Deus para nós. E nos faz atrair, nos faz como que achegar para Deus, trazendo um ligamento, um elo, formando-se uma aliança. Sabe por quê? Porque este amor, ele nos constrange. Vivemos em um tempo em que o amor, ele está se esvaindo. As pessoas tratam outras pessoas como meros objetos. Pessoas tratam outras pessoas como um mero meio de achegar-se ao seu sucesso, ao seu ponto de maior sucesso. Pessoas usam outras pessoas como escada. Pessoas puxam o tapete de outras pessoas. Pessoas abandonam pessoas. Pessoas que outrora eram amigos, hoje tornaram-se inimigos. Pessoas que caminhavam junto, hoje estão separados. Mas, ei, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus, ele nos constrange, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é tão grande que ele provou a sua capacidade de amar ao ser humano quando ele entregou seu Filho unigênito para morrer numa cruz por amor a nós. Ou seja, lá na eternidade passada, ele já havia planejado a minha e a sua redenção. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão de nós. Só um amor tão grande pode ser capaz de fazer tal coisa. E nós glorificamos a Deus, porque eu e você fomos amados com um amor sincero, verdadeiro, um amor sem fingimentos. Bendito é o nome de Jesus. E na conclusão, diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa continuar ministrando sobre o meu e sobre o teu coração, para compreendermos um pouco mais a dimensão deste amor, compreendermos um pouco mais quão gloriosa foi esta redenção, a eleição divina, a predestinação divina, tudo isto pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 2 vai dizer que como escaparemos nós, versículo 3, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E eu termino aqui essa lição novamente mencionando o texto áureo da palavra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe, continue conosco, acompanhe as nossas lives. Logo mais às 7h30 temos uma poderosa palavra sendo ministrada aqui. Terça-feira, também estudo bíblico da palavra de Deus. A quinta-feira temos aqui, iniciando um projeto muito interessante, vamos falar de pontos da vida de adolescentes, de jovens, que podem ser compreendidos por nós, para então podermos ajudar a esta geração a ser uma geração forte em Cristo Jesus. Continue conosco, divulgue, compartilhe, fale com um amigo, para que a palavra de Deus possa alcançar
o maior número de pessoas possível. Eu agradeço ao William lá nos Estados Unidos, ao pastor Luiz, a irmã que estão acompanhando, agradeço o pastor Denizar, os irmãos na Europa, agradeço os irmãos em boa parte do Brasil, aqueles que sempre estão dando uma palavra. Muito obrigado aos irmãos da nossa cidade, da nossa igreja, que estão sempre conosco, nos ajudando para que o reino de Deus cresça de forma maravilhosa neste mundo. Deus em Cristo abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração por você e dizer, olha, logo mais, às 10 horas, o pastor da igreja, o pastor Vanderlei, estará levando uma palavra para os irmãos albaneses, em albanês. Então, se você também deseja ouvir, mas eu não entendo albanês, o Espírito Santo comunica com você. Fica tranquilo, o teor da palavra, a ideia da palavra, porque é a palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estes momentos que passamos aqui. Pai, eu te peço que o Senhor derrame uma bênção toda especial sobre estes meus irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Alcança-os, ó Pai. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo. Pedimos ao Senhor, faz cessar essa praga, para que o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez e que o ser humano esteja reconhecendo o senhorio do Senhor, o controle do Senhor sobre todas as coisas e, acima de tudo, o amor do Senhor para com o homem, desejando que ele se salve e não se perca e tenha o pleno conhecimento de Deus. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, agradecidos e sempre. Amém e graças a Deus. Nós estaremos agora passando para o pastor da igreja, o pastor Vanderlei. Continue conosco.